Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre uma tag, sobre entalhes, que faz parte do grupo Bushcraft Café, lá do amigo Arthur Jorge. O grupo esse mês de abril, está falando sobre entalhes. E eu fui marcado pelo meu amigo Igor, do canal Japi. Obrigado, Igor, por ter me marcado. E eu vou falar um pouquinho do que eu sei sobre entalhes. Eu não sei nada sobre entalhes. Eu tenho um interesse muito grande em aprender sobre entalhes. Tudo começou com a influência dos irmãos aqui do grupo Bushcraft Brasília. Depois com a visita do meu avô, senhor Severino Esdras, que veio de tão longe me visitar, me trouxe alguns presentes, trouxe 2 ferramentas para mim. Essas 2 ferramentas foi com que eu comecei para fazer alguma coisa, né? Ele me trouxe uma... Eu guardo, não uso, tá? Isso aqui tá para relíquia. E essa outra faquinha curva. Todas foram ele mesmo que... era de uso dele mesmo, uso pessoal dele, tá? Então foram as minhas primeiras ferramentas. E fora essas 2 aqui, eu não adquiri outras. Eu ainda não consegui fazer uma cuxa por completo. Essa daqui é um presente de Helenaldo, o nosso mestre de entalhe aqui em Brasília, que me presenteou, né? E de lá para cá eu venho tentando aprender essa arte do entalhe. Mas quero confessar uma coisa para vocês. Eu tenho uma dificuldade muito grande de finalizar as peças. Então eu tenho algumas peças iniciadas e não terminadas. Mas eu gosto mais de trabalhar com os encaixes das madeiras. Vou dar alguns exemplos para vocês. Trabalho muito com as curvas dos galhos que já existem em meio à natureza. Me contaram que uma das traduções do Bushcraft é fazendo a partir de galhos. E a outra é a arte de viver no mato. Baseado nessas 2 traduções, eu começo a observar a natureza e tiro dela aquilo que eu necessito para a minha sobrevivência, ou como terapia ocupacional, ou por prazer, ou por qualquer outra coisa, para suprir uma necessidade que eu tenho a partir do formato que tem no meio da natureza. Um exemplo que eu posso dar para vocês do aproveitamento que eu faço na curva das árvores, por exemplo, dos galhos das árvores, dos arbustos, é essa mochila aqui para transportar lenha. São apenas 2 forquilhas, ó. 1, 2. E depois eu coletei mais alguns galhos que possuíam uma curvatura que me favoreciam para não machucar minhas costas. Inseri 2 tiras velhas de couro, né? E eu fiz aqui uma mochila para transportar lenha. Então essa é a arte de viver no mato. Isso é o Bushcraft, né? Isso também é Bushcraft, né? Bushcraft é muitas coisas. E o entalhe que eu faço, ele é muito simples, é apenas os encaixes na madeira, né? Procuro fazer os encaixes, fazer a minha amarração, e eu trabalho mais com esse tipo de entalhe. Eu ainda não tenho aquela habilidade de confeccionar uma concha, algo muito elaborado, né? Como os muitos irmãos mateiros conseguem fazer. Então eu trabalho mais assim. Os meus entalhes são mais voltados para essa atividade. Um irmão mateiro também, o João Mafri Rustic, ele conseguiu fazer o formato de um arco a partir de um galho, né, de uma árvore específica, e ele confeccionou esse belo arco, né? Ele entalhou no galho o formato do arco, né, para poder caçar, e funciona, tá? Então a gente usa muito os entalhes no Bushcraft,
para proporcionar conforto para a gente na sobrevivência. Vou dar outro exemplo. Outro exemplo aqui, ó, são essas mochilas, né, primitivas, feitas apenas com o formato do arbusto em V invertido, tá? E procurei galhos, isso aqui é uma goiabeira, que formasse um conforto nas minhas costas, ó, bom, onde eu pudesse nele depois fazer uma estrutura, né, para me colocar nas minhas costas, e aqui vai vir os equipamentos, né, uma cobertinha para dormir. Eu posso fazer a amarração de toda a minha tralha aqui nessa estrutura de madeira. Ela tem uma regulagem em altura, tá, que vai me proporcionar colocar isso aqui nas minhas costas. Eu posso transportar o que bem precisar ou entender. De acordo com a carga, eu escolho o tamanho da forquilha invertida para eu colocar mais coisas ou menos coisas. E é muito confortável, não machuca as costas, né? É muito bom. Então esse é um outro tipo de entalhe no bushcraft, tá? E em situação de sobrevivência, se a minha mochila arrebentar, como já aconteceu comigo, eu providenciei uma estrutura de mochila para que eu pudesse continuar na minha missão. Vou mostrar para vocês a mochila que eu fiz ali, entalhando a estrutura da mochila. Bom, a mochila foi essa daqui, é uma mochila Alice. Ela rasgou a alça, estão vendo aqui, rasgou, tive que costurar. Eu tinha um kit de costura na época, costurei, né? E depois eu vou introduzir galhos verticalmente na estrutura de suporte da mochila, fazendo uso de duas forquilhas também, pude criar os pés da mochila, inserir as alças. Do meu kit primeiros socorros, eu reforcei a parte que vai nos ombros, para não machucar os meus ombros, né? Ela para em pé, essa característica de poder parar de pé, para não entrar em contato com o chão. E eu fui entalhando pacientemente, e consegui aqui fazer essa estrutura para esta mochila. Também ela não cai para frente, ela dá o suporte, né? Claro, ela tem que estar cheia, mas está aqui os entalhes, o aproveitamento dos galhos, dos arbustos, né? Fazendo a partir de galhos, numa das traduções do bushcraft, eu confeccionei a estrutura da minha mochila. Tem uma outra aqui também, essa já é um pouquinho mais pesada, né? É uma cargueira. Aí, ó. Estrutura de goiabeira, dura muito tempo, tá? Os galhos, as forquilhas de goiabeira. Fiz a minha amarração e, lógico, como é uma coisa duradoura, para mim estar mostrando para os meus amigos, eu coloquei cola de madeira posteriormente, vem depois, para que ele pudesse durar bastante tempo, né? Não machuca. Mesma coisa, 2 tiras de couro, pode ser cordas. Tá aí, ó, a mochila feita a partir de galhos. É o que eu consegui entalhar. O cabo desse machado também tem uma história muito bonita. Passou pelas mãos de 3 artesãos, né? E eles entalharam na madeira de pau-ferro para mim. Fizeram essa arte, essa curva aí do machado, né? Foi totalmente entalhado, trabalhado com grosa, com machadinho, com faca, com outras ferramentas. Aproveitando a curva de um galho de sucupira amarela, fizemos o cabo desse machado, o Nikon, né, me ajudando sempre aí com as artes dele.
Entalhe é muita coisa, gente. Tem muita coisa para falar sobre entalhe. Não é só cuxa, não é só colher, não é só concha. Tem muita coisa que a gente pode tá entalhando. Aqui nesse baúzinho meu aqui, aqui ó, um peixinho que eu entalhei, né? O peixinho do ID, feito com fatwood, né? Então fiz aqui um colarzinho do peixinho do ID, entalhado para fazer o fatwood. Essa cuxazinha pequenininha também foi feita pelo Helenaldo, a partir de um olho de madeira, né? E ficou muito bonitinho, ficou muito bacana mesmo. Tem muita coisa, gente. O tri-stick, né? A brincadeira com o tri-stick de ficar fazendo os encaixes, né? São vários tipos de encaixe que a gente pode estar praticando no bushcraft, que nos auxiliam nas construções mateiras, nos auxiliam na hora de fazer armadilha, ganchos, unhas, garras, né? Então o tri-stick está aí no bushcraft. É uma brincadeira que tem que ser praticada, tem que ser difundida no meio do bushcraft, a fim de aumentar a habilidade dos praticantes, né? Para quando em situação de sobrevivência eles vierem a se safar de maneira confortável, né? Bacana demais. Então tá aí, ó, juntando um galho de uma goiabeira com a casca do tingui, fazendo uso de um prego ali, ó. E depois eu reforcei com cola, logicamente, para não ficar refazendo o trabalho constantemente. É muita coisa, entalhe envolve muita coisa, conchas feitas com bambu. Essa aqui eu estava na cachoeira, última passeio meu na cachoeira, encontrei um galho podre boiando. Aí peguei a faquinha do pescoço e comecei a trabalhar algumas coisinhas para passar o tempo. Maneiras de pendurar uma garrafa dessa no fogo, por exemplo, rapidamente aqui para não tomar muito tempo. Mas olha só, um gancho, um outro ganchinho, tudo entalhado, cortado à mão, olha lá. Uma forma de pendurar no fogo, né? Uma garrafa desse padrão sem alça. Então tudo a partir do entalhe. Fazer a amarração aqui, um entalhezinho. Tudo é entalhe. Tudo é bushcraft, tudo é entalhe, né? Meu amigo Mafia Rustic fez esse cajado e a Marinha me presenteou, né? Esse cajado, que é o símbolo do curso Operações no Cerrado. Olha só que arte do camarada, que espetáculo, né? É muito bacana a arte do entalhe. Eu ainda não sei fazer um negócio desse, mas eu tenho muita vontade de aprender, né? Outro aproveitamento de galhos aqui, a Serra São João, né? Aí, ó. Feita a partir da curva dos galhos, aproveitando para fazer uma ferramenta. É muita coisa. Mas a gente devagarzinho vai aprendendo aí. Estou aqui preparando essa concha aqui que o Helenaldo me ensinou. Ela está nesse momento no molho ali, sendo embebida no óleo para posteriormente entalhar. Então é isso, entalhe é muito importante na prática do bushcraft. O entalhe é muito importante para situações de sobrevivência. Arthur Jorge, você está de parabéns, meu amigo, com esse grupo Bushcraft Café. Por que eu digo isso? Porque você tem colocado a gente para trabalhar, tem colocado a gente para produzir, tem provocado a galera do Bushcraft a produzir entalhes, a fazer as coisas, né? Quando a gente tem que responder a tag, logicamente, voluntariamente, né? A gente se obriga a praticar. E muitos de nós ficamos só falando, sou bushcraft, né, e tal. E não praticamos. Então, assim, há momentos que eu pratico muito, há momentos que eu estou mais parado. E quando você criou o grupo, eu tive que começar a produzir, começar a trabalhar mais, né? E isso é muito bom. Depois que a gente vê que a gente conseguiu fazer algo, conseguiu produzir algo, é muito gratificante, é muito prazeroso.
Arthur Jorge, muito obrigado pela sua iniciativa de estar difundindo o Bushcraft entre os estados no nosso país, tá bom? Aproveitar o ensejo, matar 2 coelhos, 3 com a cacetada só. Agradecer o presente de Léo Herg. Para quem não conhece, o Léo Herg é meu parceiro de canal. A gente está sempre fazendo as atividades junto. Léo, muito obrigado. Eu estava esperando o momento certo para poder fazer esse agradecimento para você. E nada melhor do que essa tag falando sobre entalhes para poder abrir aqui o seu presente, tá? Sobre entalhes. Essas ferramentas elas vão me ajudar bastante a confeccionar muita coisa no Bushcraft aqui nos entalhes. Agradecer também a ajuda do Costa por ter me orientado aí na compra aí desse presentaço aqui. Obrigado pelo desconto. A faca Mora. Show. Muito bacana. Vou estar fazendo mais entalhes a partir de agora. De posse de uma faca dessa, sabemos que é uma faca que a maioria dos praticantes possui. Uma faca apropriada para fazer entalhes, né? Tomar muito cuidado para não se cortar. Olha aí. Uma Mora. Muito obrigado. E agora eu gostaria de marcar o próximo praticante de entalhes. É o nosso amigo Toscano, do canal Toscano Tube. Toscano, é uma honra para mim, uma satisfação, é uma alegria muito grande poder marcar o senhor, poder relacionar, interagir com o senhor e com todos os demais praticantes do Bushcraft. Com cada um a gente aprende um pouquinho. E agora a gente está aí marcando o senhor. É muita honra pra gente. Muito obrigado. Toscano, tá contigo, meu amigo. Um abraço do Moraes.